Papai Deus, que é isso? A gente já tinha notícia, a igreja matriz caiu, mas na hora que a gente chegou aqui e viu ela em ruínas, os casarões em ruínas, isso é muito difícil, né? Pra gente que está acostumado a vir aqui, tem essa imagem da alegria de São Luís do Paraitinga, aí dá um aperto no coração grande mesmo. Nos meus 29 anos de profissão, isso foi, eu fiquei espantado. Eu nunca tinha visto destruição tamanha. Nunca tinha visto nada desse modo aqui na nossa região ou em outras regiões que a gente, da nossa área de cobertura. Eu fiquei muito espantado e compadecido com as pessoas aqui. Aquele colorido de São Luís, né, a música, então era um misto mesmo, era a imagem do carnaval que me vinha na cabeça e aquela imagem de destruição que eu hoje durmo, quando eu fecho os olhos assim, eu fico pensando nesse povo aqui, na situação e como vai ser difícil refazer tudo isso. Quando a água baixou, que eu entrei, coloquei os pés na praça e olhei para os lados, eu vi uma cena que eu mesmo não acreditei. Por alguns momentos, eu olhando na lente da câmera, eu achava que eu não estava em São Luís do Paraitinga. Aí eu imaginei uma família que constrói um sonho, né? E de repente a força da natureza destrói esse sonho em apenas alguns minutos. É muito triste. Boa tarde. O programa especial que a Rede Vanguarda apresenta agora lança um olhar sobre as cidades da região marcadas tragicamente pela chuva desse início de ano de 2010. Vamos visitar Cunha, Guaratinguetá, Aparecida, Atibaia e nos próximos minutos queremos convidá-lo a caminhar conosco pelas ruas e prédios históricos de São Luís do Paraitinga, terra de Oswaldo Cruz, Eupídio dos Santos e das marchas carnavalescas, também duramente marcadas pela fúria da natureza. Vamos ouvir especialistas de várias áreas sobre qual o futuro possível das cidades da região. Mas, sobretudo, queremos reconhecer o espírito de solidariedade dos moradores, que tem ajudado a quem enfrentou a enchente a vencer com menos dificuldade a dura trajetória da reconstrução. Qual a identidade de São Luís do Paraitinga? A cidade das marchinhas, dos carnavais em família, do jeito alegre de ver a vida, das brincadeiras do saci, da música que sempre se repete, mas que nunca enjoa. A identidade do município que tanto admiramos está na lembrança de cada morador, de cada visitante que conheceu a boa energia de São Luís, está nas imagens que guardamos com carinho. Mas 2010 começou com imagens diferentes, cenas que parecem querer apagar a identidade luisense. A alegria do colorido foi substituída pela tristeza de um marrom insistente. Do barro que um dia sustentou igrejas, casarões coloniais que simplesmente desabaram. Da lama que cobre ruas, casas, pessoas. Esse mesmo marrom enlamaçado encheu todos os cartórios da cidade. Destruiu livros históricos que guardavam os principais registros do povo de São Luís. Escrituras de terrenos, contratos de compra e venda, certidões que marcam a vida dos moradores desde o século XIX. Tudo na calçada, apagado pela lama. É a identidade destruída de fato.
gente não tem mais cidade, na verdade. A gente está vendo essas coisas aqui, mas a gente não tem mais nada. A gente perdeu tudo. Para andar aqui no cartório é preciso tomar muito cuidado, porque a qualquer momento você pode estar pisando sobre um registro de nascimento, de casamento ou de óbito de livros antigos, desde 1875. Boa parte se perdeu na enchente. Profissionais do cartório também se sentem perdidos. A parte da cidadania da pessoa se perdeu aqui no meu cartório, né? Então eu não sei ainda como que nós vamos tentar resolver isso, olhando num primeiro momento que uns 70% do acervo se perdeu. Para tentar recuperar o máximo possível dos livros danificados, a cidade vai contar com o apoio desse cartório itinerante, um ônibus que geralmente trabalha para o registro civil de comunidades indígenas. Mas dessa vez, o cartório se transformou em uma oficina, com 2 profissionais específicos que vão tentar restaurar a identidade dos moradores. É um trabalho minucioso dos restauradores para salvar registros valiosos. Acredita-se que entre os livros antigos do cartório de registro civil estava a certidão de nascimento do sanitarista Oswaldo Cruz. Mas entre famosos e anônimos, cada nome aqui tem um valor. É emocionante e, ao mesmo tempo, triste, porque você encontra os documentos todos destruídos, todos molhados, e vamos tentar, do melhor possível, tentar restaurar todos. Os cartórios perderam muito, e os moradores também. Estão todos... Não tem palavra. Não tem palavra. Entre móveis e objetos cheios de lama, essa dona de casa procura documentos, tenta manter sua história. Perde tudo, né? Você não é nada. Você vai fazer uma compra, você vai fazer sem documento? Não faz. É verdade? Complicado, né? Complicado. Terezinha também se preocupa com a perda dos documentos. Sem os registros em cartório e sem os certificados pessoais, recomeçar vai ficar ainda mais difícil. Documento meu, documento do meu marido, os livros da minha filha, que ela está no último ano de direito, perdi tudo. Parece que a gente não existe. Mas o luizense quer sim existir. Com aquela mesma identidade alegre que até o dia 31 de dezembro de 2009 transformava tudo em folia, em música. Quem sabe esses fatos tristes não virem apenas inspiração para novas marchinhas de carnaval. Cateles, amor e flor, boca do povo são palavras de amor. Palavras de amor, são palavras de amor. Regadas a muita música, as festas de São Luís do Paraitinga sempre moveram a economia da cidade. E todas eram realizadas em meio aos casarões, ali no famoso centro histórico, que agora foi destruído pela enchente. Uma perda inestimável. Era difícil resistir a esse colorido. Casarões do século XIX, grudados um a um, abraçavam a igreja. Cenário que o ano inteiro atraía milhares de turistas, principalmente no carnaval. O carnaval de São Luís do Paraitinga era diferente dos outros. Aqui não se tocava samba, nem axé, só marchinhas. O ponto alto da festa era sábado, meio-dia, quando o bloco Juca Teles, o mais tradicional da cidade, abria a folia nessas ruas. Construções que embalavam festas e mantinham vivas as tradições culturais e religiosas. No carnaval, irreverência. No Divino, as bandeiras enfeitavam os casarões ao som dos grupos de Congada e Moçambique. Na festa dedicada ao Saci, nos festivais, o das marchinhas, da canção e também o que escolhia as melhores músicas juninas. Todos
luizinos amavam estar na charmosa Praça de São Luís do Paraitinga. O maior patrimônio histórico preservado do estado de São Paulo inspirava músicos e mantinha uma cidade inteira. Era a passarela encantada das marchinhas, dos bonecões, dos andores, da fé, da alegria. As belas casas e as igrejas de São Luís e das Mercês, feitas com barro e madeira, não suportaram a ação das águas do Paraitinga. A igreja nossa era a igreja mais bonita do Vale do Paraíba. Era linda. Eu acho que mais a gente sentiu foi a gente viu cair uma torre, caiu outra torre, depois cair a outra parte, né? Com tudo lá dentro não foi tirado nada, né? O rio transbordou, desfez o barro, desfez o cenário, desfez a folia e as lágrimas transbordaram. Submersa, a cidade parou e a destruição calou uma multidão de foliões, um verdadeiro nó na garganta. Não fala mais nada, só choro. Eu choro. Nem o acervo de Eupídio dos Santos, o maior compositor luizense, que tanto orgulha o município, foi preservado. Tinha instrumentos dele que eu mandei reformar, tinha batuta, tinha as músicas, né? O acervo dele, tudo. Eu não sou capaz de avaliar exatamente, a gente nunca sabe. Eu sei que o valor não é pequeno. Nesses últimos dias, a palavra destruição foi muito utilizada para descrever o atual cenário de São Luís do Paraitinga. Mas entre tanta tristeza, falamos também de solidariedade. E essa ajuda às vítimas da enchente chegou de todos os lados. As imagens chocaram o país. Amadores e profissionais tentavam registrar tudo, mas só quem esteve aqui esta semana tem a real dimensão do que aconteceu. E quem já conhecia a alegre São Luís, então, correu ao encontro dela. Quando uma tragédia é coletiva, uma cidade inteira se vê diante do mesmo drama, a comoção é inevitável. E daí surgiu entre os moradores de São Luís do Paraitinga e das cidades vizinhas do Vale a solidariedade, que encurtou distâncias e não mediu esforços. Quando a água subiu e acuou os moradores em casa, eles surgiram como heróis. A senhora confia em mim? Confio. Então eu vou pegar a sacolinha da mão da senhora. Aqui é serviço 5 estrelas. Bom, a senhora vai dar um passinho, vai sentar de costas aqui. Nos preocupamos também com o próprio sentimento das pessoas, com a possibilidade deles nunca mais voltarem para casa. E o que foi imprescindível é sabermos o nome. A dona Teté é minha catequista, a dona Wanda foi minha primeira professora. Nós colocávamos a mão no rosto. Confie em mim que eu confio na senhora, porque nunca ela se imaginou numa situação dessa. Nós abraçávamos antes de colocarmos na embarcação, sempre com muita tranquilidade, perguntávamos se tinha alguma dor no corpo, se tinha alguma ferida no pé. Os instrutores de rafting da cidade se mobilizaram para ajudar o maior número de moradores. Rodolfo ficou 3 noites sem dormir. Desta casa, tirou uma senhora que estava de cama. Ela estava na maca, a gente teve que imobilizar, fazer tudo para que ela não tivesse algum tranco, alguma coisa do tipo, e a gente também não cair da escada. Muita água, muita gente também, né? Superou a própria dor para salvar vidas. Doía porque eu tinha acabado de deixar minha casa, né? Perdendo tudo para ir tirar eles, né? E daí o que a gente falava também era o que comovia eles, para eles saírem, né? A gente conseguir tirar. Do céu veio a salvação para quem estava isolado nos morros, nas partes mais altas da cidade. O Major Fábio, mesmo acostumado com situações assim, também se comoveu com os resgates em São Luís. Particularmente eu fico mais emocionado com pessoas idosas, né? E eu tive a oportunidade de ver os idosos sendo carregados para dentro da aeronave. Isso daí foi uma cena bastante forte. Mas como eu tive agora 2 filhas no dia 20 de dezembro, eu também estou emocionado com crianças. E a gente conseguiu tirar 4 ou 5 crianças de colo do tamanho das minhas filhas de dentro da enchente. Isso foi também bastante emocionante. E o soldado Cleiton, então, uniu o que aprendeu no Exército com a vontade de salvar a cidade onde nasceu. De férias, se tornou um voluntário, resgatou pessoas e parte do patrimônio da cidade. Entre os escombros, as imagens dos santos da igreja, símbolos da fé dos luizenses. O primeiro santo que eu achei foi São João. Aí depois eu achei mais 2. O próximo que eu achei foi o padroeiro da cidade, que era São Luís.
Você imaginava encontrar esse padroeiro lá intacto? Ele era praticamente o único que eu iria imaginar que nunca iria encontrar ele, porque ele estava no altar e 2 paredes caiu em cima do altar. E ele estava em cima dos escombros. Foi muito emocionante, todo mundo chorou, todo mundo que estava na rua, assim, para cima da igreja, na hora que viu ele, se emocionou muito. 1000 pessoas vieram a São Luís do Paraitinga para ajudar e se espalharam pelos destroços, pela lama. Diante do caos, como reunir, como organizar aquilo que a população mais precisa? Produtos de higiene, produtos de limpeza das casas, água, também roupas. Os voluntários prepararam a própria logística de distribuição. A palavra de ordem aqui é iniciativa e o objetivo principal é que tudo isso chegue o mais rápido a quem precisa. A gente às vezes vê pela televisão, do outro lado do mundo, né, muitas tragédias. E aí ontem, ainda conversando com uma amiga, ela falou: que bom que você está bem pertinho e que pode ajudar, né? Então acho que é poder dar mesmo, né? Poder ser alguém, assim, uma formiguinha, né? Todos aqui somos formiguinhas, mas cada formiguinha dessa acaba fazendo resultado. Em vários pontos da cidade, muita gente cozinhando, no improviso mesmo, em qualquer lugar seguro e limpo. Não interessa o local. O importante é que seja uma comida adequada e bem saborosa para o povo comer. Eu no caso, estou indo embora tipo assim 2, 3 horas da manhã e 6 horas, 7 horas, já estou aqui de volta para fazer a comida. De onde vem essa força? Essa força já é a resistência do coração da gente mesmo. Este grupo divide as doações em cestas básicas. Elas trocaram a rotina de um salão de beleza de Taubaté para ajudar os moradores da vizinha São Luís. Dá vontade de dar tudo. É horrível ver as pessoas lamentando que perdeu tudo, que quer um litro de leite, quer água. É terrível. Quando você vai para casa depois de um dia de trabalho aqui, como é que é, hein? Olha, é cansativo, mas vale a pena. Saber que não há como voltar para casa agora é difícil. Que a casa não existe mais, pior ainda. O trabalho é pesado, a superação é um exercício imensurável. Mas a solidariedade é um alento, uma esperança para dias melhores por aqui. Depois do intervalo, de que forma o governo do estado pode ajudar na recuperação da cidade e da economia local? Voltamos em instantes. A mesma chuva que dá o alimento também tira e não destrói só comida e casas. Faz com que as pessoas atingidas tenham que refazer as suas vidas. Na região, outras 17 cidades também foram atingidas pelas enchentes. As piores foram Guaratinguetá, Aparecida e Cunha. Perdi praticamente tudo. A perda foi muito grande. Tanto que tudo aí está soterrado. João está entre as 200 famílias desalojadas pela chuva em Guaratinguetá. Depois do pesadelo que viveu na manhã do dia 30 de dezembro, o que restou foi um cenário de destruição. A terra que deslizou da encosta encheu os cômodos da pequena casa. A tempestade, que há muito tempo não se via na região, cobriu as ruas de lama, derrubou postes, transbordou num piscar de olhos rios mansos, como o Ribeirão Grande. Deu tempo só de correr, meu marido arrastando eu. Aí quando porque eu sentei no sofá, a água veio no meu rosto, no dele e no meu. Falei, vamos correr que tá caindo tudo, Tereza, a casa. Nos abrigos em Guaratinguetá, o pouco que conseguiu ser retirado das casas atingidas ainda traz as marcas da tragédia. Na vizinha Aparecida, o volume de água deixou o rio Paraíba assim, bem maior do que estamos acostumados a ver. O bairro Ponte Alta, já tão castigado pela chuva em outros anos, sofreu com uma enchente que os moradores não vão esquecer tão cedo. As famílias da região Bragantina também foram castigadas pela enchente que abriu 2010. Em Atibaia, 500 moradores de 6 bairros tiveram que deixar suas casas às pressas. Pesadelo ainda maior para 80 pessoas que estão em abrigos improvisados. A capital do Morango sofreu com a chuva e com o rio que transbordou. Cunha sofreu a maior perda, 6 vidas.
Um deslizamento atingiu essa casa. 7 pessoas da mesma família foram soterradas. Apenas Alice Moron Silva, de 41 anos, sobreviveu. Dor, tristeza, angústia, impotência diante da força da natureza. Sou nascido e criado, que eu nunca vi um negócio desse. Isso aqui vai ficar para a história. Os leitos dos rios Jacuí e Paraitinga aumentaram de tamanho, invadiram estradas e fazendas e fizeram vários caminhos da zona rural desaparecerem. Os estragos se espalharam pelos 1.400 quilômetros quadrados de Cunha e atingiram a propriedade de Nami Abrão. O que foi embora do seu terreno? Onde estão as pedras, dá para perceber onde que era o terreno. Dali para cima foi tudo que desceu para dentro da água. Mais ou menos 1 hectare ao longo e aqui também. É uma parte grande. Uma parte grande. Vai dar uns 30% da área que eu tinha. A prefeitura decretou o estado de calamidade pública. Foram registradas mais de 300 quedas de pontes na zona rural e cerca de 600 deslizamentos de terra. Em Cunha, as estradas estão assim. 10.000 pessoas que vivem na zona rural continuam confinadas em casa. Não há passagem para o centro da cidade. Além da doação de colchões, água, roupas e alimentos, eles precisam também de madeiras e pregos. A própria comunidade vai ajudar a reconstruir os acessos rurais. Dessas comunidades rurais, que à medida que a gente acessa, a gente já pede a colaboração dos próprios sitiantes para se mobilizarem e ir construindo essas pontes. Então, a gente aproveita a própria mão de obra da comunidade para fazer a reconstrução dos caminhos até essas áreas rurais. Sem condições de escoar a produção do campo, o município de 23.000 habitantes tem um prejuízo maior a cada dia. A produção de leite, principal atividade rural de Cunha, caiu pela metade desde o dia 1º. Por dia, 15.000 litros de leite que não conseguem chegar à cooperativa. Um prejuízo de até R$500 mil por mês para a cidade. Pelos números que a gente tem, hoje a gente tem aproximadamente 100 propriedades sem comunicação, sem energia e sem acesso. Dessas 100 propriedades, aproximadamente 50 estão desde o dia 1º sem enviar o leite para a cooperativa. E quem consegue escoar o leite encontra inúmeros obstáculos pelo caminho. Tá difícil, a chuva não deixa nem trabalhar. Por causa da chuva, nós perdemos 400 litros de leite. Nas comunidades isoladas, a ajuda chega do alto. Helicópteros do Exército, da Aeronáutica e da Polícia Militar percorrem as áreas atingidas, levando um pouco de conforto e esperança para quem ainda não tem noção exata do que aconteceu no restante da cidade. Eu praticamente estou aqui faz um mês sem ver cidade. Graças a Deus para minha filha não está faltando nada por enquanto. Mas espero que arrume a estrada logo para a gente não precisar ficar, isolado nesse lugar aqui. É sempre assim. Quando chove forte na serra, o rio Paraitinga não suporta e acaba invadindo o centro histórico. Nos últimos anos foram várias enchentes, mas nenhuma delas provocou tanta destruição. Por que o rio encheu a cidade tão rápido? Porque quando chove na serra, São Luís sofre as piores consequências. Na madrugada do dia 1º de janeiro, choveu intensamente em toda a área, de cerca de 4.000 quilômetros quadrados por onde o rio passa. Uma chuva rara que, segundo especialistas, motivou a catástrofe. Essa chuva ela tem uma possibilidade de ocorrer pelo menos de 300 em 300 anos ou até mais. O rio Paraitinga nasce em Areias e desce contornando a Serra do Mar. Percorre cerca de 200 quilômetros até chegar à represa de Paraibuna. Em todo o percurso é engrossado por pelo menos 100 pequenos afluentes em Areias, em Cunha, em Lagoinha. E ao chegar em São Luís, encontra espaço para se espalhar. Para se conseguir evitar que houvesse essa subida de mais de 10 metros no nível d'água em São Luís do Paraitinga, só se tivesse uma represa de grande proporção acima da cidade de São Luís do Paraitinga, uma represa pelo menos do porte da represa de Santa Branca. Normalmente, a vazão do Paraitinga na represa de Paraibuna é de 80.000 litros de água por segundo. No maior pico da enchente, a realidade era outra. Chegou a 2 milhões de litros a cada segundo entrando na represa, ou 2.000 caixas d'água
telespectador entender, 2.000 caixas d'água que chegavam a cada segundo na represa. É um volume extraordinário e que a represa conseguiu segurar todo esse volume. Senão, a calha do Rio Paraíba, as cidades baixas ao longo da calha do Rio Paraíba, iam sofrer uma enchente jamais vista na história. Na tentativa de entender esse fenômeno que arrasou com a cidade histórica, especialistas se reuniram nessa semana. Concluíram que, pelo volume de água, seria difícil evitar a tragédia. E levantaram propostas para que a cidade possa se proteger. Se nós tivéssemos um sistema de alerta em alguns pontos, monitorando alguns pontos da bacia, teria possibilidade sim, porque teríamos uma central que estará recebendo esses dados e falar, opa, tem uma chuva em tal lugar, ela vai chegar daqui tanto tempo em tal lugar. Então, população ribeirinha, defesa civil, exército, seja polícia, vamos retirar a população ribeirinha. Há soluções, pode ser feito os famosos piscinões acima de São Luís do Paraitinga e evitar as cheias corriqueiras. Para uma chuva da intensidade que caiu, é impossível, a não ser que tivesse realmente uma barragem imensa que não sabemos se é viável. Uma cidade rica em história e atrativos. São Luís do Paraitinga aprendeu a conduzir a economia explorando os encantos naturais, o turismo e o talento dos próprios habitantes. Dos casarões tombados à alegria do carnaval, tudo parece agora estar vivo apenas na lembrança. Mas é justamente o resgate dessa memória que pode ajudar na recuperação econômica da cidade. O som que se ouve na cidade é de uma marcha diferente, a da limpeza. O arraso da enchente passa dia após dia, mas o impacto dessas imagens pode levar mais tempo para ser superado. Mesmo com todo esse trabalho, os moradores sabem que será impossível recuperar tudo o que havia aqui. Com as perdas do patrimônio histórico, parte da população corre o risco de perder também o próprio sustento. No que sobrou da Rua dos Bares e Restaurantes, comerciantes já começaram a imaginar o que vem pela frente. Imagina, eu não acredito que vem turista para a cidade com a situação que está. Como é que faz um ano sem hóspede? Perde o emprego, né? Eu mesmo penso de ir embora. Estou com casa embaixo d'água, meu carro está embaixo da igreja. Meu sogro perdeu tudo, a família inteira perdeu tudo. A Daria também, coitada, ela está embaixo d'água. Hoje que nós estamos entrando nela. Também... Sobrou alguma coisa? Nada, 100% perdido. 50% de todos os empregos daqui são gerados pelo turismo. São cerca de 500 vagas. Gente que se acostumou a receber 400 mil turistas ao longo do ano, metade só para a festa das marchinhas. Agora, o faturamento anual de 30 milhões de reais ruiu junto com a cidade, que ficou sem ter o que oferecer. O Rio Paraitinga atingiu 7 pousadas e hotéis da cidade. Este local aqui foi um dos que ficaram submersos. E a expectativa para receber 300 hóspedes para a próxima temporada de carnaval, a força das águas levou para bem longe. Donizete calcula o valor que terá que gastar na reforma e na devolução de reservas. Só que 20, 30 mil para arrumar isso aqui. O desafio agora é devolver essa vocação turística ao município. Vai ser difícil avaliar o prejuízo que vamos ter, não só o financeiro, mas o prejuízo principalmente na área turística, uma vez que São Luís do Paraitinga sobrevive do turismo e do comércio. Hoje estamos pisando nesse entulho que é parte da nossa história, parte da história do Brasil, que pretendemos de alguma forma, não sabemos como ainda, tentar recuperar, que com certeza o turista vai voltar para São Luís do Paraitinga a médio prazo. Não há prazo para o início das obras, porque o trabalho de restauro depende de muito estudo e de um orçamento que pode beirar os 100 milhões de reais, segundo a Prefeitura. Gostaria de aproveitar a oportunidade, agradecer a todos que estão nos ajudando e dizer que isso não pode parar. O que aconteceu aqui são 2.100 pessoas que não vão retornar para suas casas, pessoas que perderam tudo. O governador José Serra visitou 2 vezes a cidade. O patrimônio histórico do Estado e o federal vão se reunir aqui, o pessoal já tem vindo, mas na semana que vem uma reunião na quinta-feira para decidir depressa uma estratégia segura para a reconstrução. Ao mesmo tempo, a nossa Caixa de Desenvolvimento, a Agência de Fomento, vai dar crédito para os pequenos e médios empresários daqui para a recuperação com juros subsidiados. Autorizamos a Prefeitura a fazer remanejamento de verbas a que ela tem direito do orçamento do Estado para que ela utilize nas obras de recuperação da cidade. Nós vamos precisar de muita ação, né? De pessoas que venham para cá, coloquem a mão literalmente na enxada, né? Para poder reerguer isso aqui, porque se ficar assim, acabou o comércio,
as pousadas, as fachadas, os casarões. Se isso não for recuperado, preserva-se ainda a história, mas de uma outra maneira, né? E veja a seguir, tragédias que afetam a vida das famílias, tristeza que comove toda uma nação. Como lidar com os sentimentos de dor e de perda? A gente volta em instantes. E como superar a dor? A chuva não levou embora apenas bens materiais. Em Cunha, por exemplo, 6 pessoas de uma mesma família morreram. Nossa equipe procurou um especialista acostumado a lidar com perdas. E ele disse que tragédias assim afetam e muito a vida dessas famílias. Mas não só a elas, a nós também. Vivemos todos uma espécie de luto coletivo. Tragédias assim doem. Dói a tristeza do próximo que se vê de longe nas imagens ou de perto por quem precisa ou decide estar ali. Dói principalmente perder. Ainda mais quando se sonha tanto com um novo começo, logo no primeiro dia do ano, os planos de muitos desabaram. Em Cunha, Alice sobreviveu à tragédia, mas perdeu o pai, a mãe, o marido, os 2 filhos e a irmã. Ela presenciou o acidente, ela estava consciente, ficou consciente o tempo todo e ela está muito abalada. Ela só ouviu a filha dela pedindo socorro. Alguns foram resgatados em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Flávio Larini foi um deles. Mas na tragédia ele perdeu amigos e a noiva, a dentista Emanuela Neto, de 32 anos, que nasceu em São José dos Campos. Poderia dizer para você que eu estou mais feliz de estar vivo, mas eu não sei se é esse o sentimento que eu tenho. A perda é muito grande. Perda gigantesca de alguém ou de algo que se ama. Em São Luís do Paraitinga se foram objetos, casas, a história da cidade. Até a fé sofreu uma provocação, mas é justamente ela que não se pode perder. Superar a dor, só o tempo vai nos ajudar a recompor a dor. É um processo intenso, né, de negação, barganha, depressão e aceitação. É um processo de reacomodação, eu diria, é um modo como nós lidamos para reacomodar, não é, diante desse vazio que fica, porque a sensação do objeto ou da pessoa que se foi ou do objeto que perdemos, fica uma sensação de vazio, né? Então há uma necessidade de recompor a nossa própria identidade. A tragédia, a perda provocam um sentimento de luto, um sofrimento que fica na lembrança. Para aliviar a dor, não adianta tentar esquecer o que é inesquecível. Por mais incrível que pareça, especialistas acreditam que viver a emoção falando sobre o assunto pode ajudar. Toda situação traumática, ela mobiliza um estresse muito intenso, né? E se nós acomodamos, escondemos todas as nossas dores, os nossos sofrimentos em prol de termos que enfrentar as coisas, muitas vezes ocorre sintomas posteriores, às vezes meses depois, anos depois. Então, nesse momento, as pessoas precisam falar disso, né? E precisam encontrar pessoas que deem ouvido, que deem colo, né? Na linguagem popular, que deem um ombro amigo. Recomeçar é uma necessidade. Há 4 décadas, Caraguatatuba também precisou de coragem. A população foi surpreendida por uma tromba d'água que destruiu tudo. Até hoje não se tem ideia de quantas pessoas morreram. Se foram 500 ou 1000, o que se sabe é que foi preciso esquecer o pesadelo e recomeçar, com fé e muita força. Eu achava que ia reerguer. Como reergueu, graças a Deus, e melhorou 100%. E é isso que eu espero que essas outras tragédias que estão acontecendo por aí, que vocês tenham força, peça ajuda de Deus que dê força para vocês, que vocês vão fazer a mesma coisa que nós fizemos, melhorar cada vez mais. Saudade
foi de repente, surpreendente. Ela que existia da noite para o dia virou cidade submersa. O rio não se conteve. Pouca forma para muito conteúdo. Não coube em si. Precisava extravasar. Subiu 10 metros e ultrapassou os limites da compreensão. Cenário tão sólido e tão frágil. Hoje não tem missa. Aquele prêmio ganhou nova tonalidade. O uniforme de trabalho foi engomado pela lama. Tudo fora de ordem, fora do lugar. A geladeira está vazia e longe. Hoje não vai ter aquela comidinha simples e saborosa. Também não dá para arrumar a cama. A TV não pega bem. E nem dá para ouvir a música. Hoje não tem brincadeira, nem passeio com a criança. Nem namoro na praça. Não tem fantasia de chita e nem a majestade do bonecão do carnaval. Até o símbolo da perda foi parar no meio da rua, sem comunicação. Solidão do homem e do amigo do homem, de quem perdeu tudo, mas também ganhou. Garra, vontade de recomeçar e de se reinventar. A inexplicável força de todos transformada numa só.